Olá, está no ar o Repórter do Futuro, um programa que é fruto da parceria entre a Elboré Projetos Especiais e a Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou Augusto Oliveira. E eu sou Amanda Stabile. Aqui você assiste reportagens sobre os principais temas da cidade de São Paulo por meio das lentes de jovens repórteres. E também acompanha entrevistas com essas e esses estudantes. No programa de hoje, estamos com a Aline Miranda, que participou do módulo Correspondentes da Cidadania. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Aline, você produziu o documentário Fale Não Se Cale, um documentário sobre e para mulheres, que aborda a violência contra a mulher. É um problema que coexiste em diversas faces, né? Quais foram as principais formas citadas pelas entrevistadas? Então, quando a gente começou a pesquisar as entrevistadas para fazerem parte do nosso documentário, a gente achou que a gente iria encontrar mais casos de violência física, que elas iriam citar mais casos de violência física. Mas, por incrível que pareça, no nosso documentário, elas citaram mais casos de violência psicológica. Nossa. Isso é bem interessante, né? Porque se romantiza muito ou desqualifica a violência e a gente sabe que a violência física é uma delas. Como você bem trouxe, a violência psicológica é muito denunciada. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? De onde vem e como as pessoas percebem primeiro essas violências psicológicas, né? Então, quando a gente fala sobre violência, o normal, como a gente está falando aqui, é pensar sobre violência física. Então, a gente acha que a violência, principalmente a violência de gênero, ela vai se manifestar um tapa, um puxão de cabelo, um soco, tudo, alguma coisa assim. Mas, em uma violência de gênero contra a mulher, por exemplo, ela começa a se manifestar de formas mais brandas, de formas mais simples. Então, começa com aquela piadinha que o homem faz para a mulher, começa com aquela diminuição da vítima, né? Começa falando assim, sua roupa não tá muito legal, até, assim, proibir da pessoa sair com outros amigos, sair sozinha, tal. E aí essa violência vai atingindo outros níveis até chegar à violência física nos modos mais avançados, né? Mas por isso que a gente fala que no começo começa com essa violência psicológica, geralmente de parceiros, né? Os homens contra as mulheres em relações afetivas. E é interessante que talvez essa desqualificação venha também de... É diferente de uma violência física que deixa uma marca, né? Que você pode fazer... Qualquer pessoa pode ver e perguntar o que aconteceu. Você falou, né, que os parceiros, eles acabam afastando as pessoas de outros amigos. Então é muito mais difícil, né? Você saber que aquela pessoa está sofrendo uma violação psicológica, se você não tem alguém que te conhece profundamente ali perto de você, né? Interessante isso que vocês constataram no documentário. Aqui a gente tem um dado que somente no mês de agosto agora, de 2023, foram mais de 3.000 ameaças contra mulheres denunciadas em ocorrências aqui na cidade de São Paulo. Um número que é grande, mas a gente sabe que, como diversas violências, as denúncias, elas são subnotificadas, né? Esse número pode ser muito menor do que é a realidade, né? O que vocês acham que impedem as mulheres que estão nessas relações de denunciarem? Então, já começa com isso que você falou. Às vezes a mulher, ela não se identifica numa situação de violência. Como a violência mais visível é a violência física, você imagina que uma mulher que sofre violência vai chegar com um roxo, com um arranhão, mas não. Geralmente, principalmente, ocorrem as violências em outras formas. Então, por isso que as denúncias, a pessoa chegar e ir lá denunciar, é um processo mais difícil, porque ela demora a se entender nesse local de violência, ela demora a entender que ela está ali num cenário de violência, que aquilo não está sendo bom para ela e que ela pode denunciar. Então, acredito que esse é um dos motivos dos números dos casos de violência serem menores do que os casos realmente são. Porém, também tem outros cenários, né? Às vezes a mulher já está num cenário de violência, que ela identifica como cenário de violência, está sofrendo aí violência patrimonial, está sofrendo violência que já sofreu violência física e tal, mas ela não quer denunciar, porque muitas vezes ela é casada com o cara e o cara sustenta ela, às vezes é pai dos filhos dela, às vezes ela tem aquela esperança que o companheiro dela vai melhorar. Não, ele fez agora, mas ele tava bêbado, ele não tava nele, ele não é assim, ele vai melhorar. Então tem esses diferentes casos e eu acredito que é por isso.
Aline, muito importante vocês trazerem esse tema e a gente está debatendo eles aqui. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso eu queria compartilhar com vocês o hot site saopaulo.sp.leg.br/mulheres, onde estão reunidas todas as iniciativas da Câmara, leis, projetos de lei, informações sobre CPIs e muito mais sobre o assunto. Na volta, a gente vai assistir Fale, Não Se Cale, um documentário sobre e para mulheres, produzido por Aline Miranda, Vitória Gabriele e Thiago Ortaet. Voltamos já. Estão gostando do programa? Se quiserem conferir outras edições, tem tudo no nosso canal do YouTube. youtube.com/Câmara São Paulo. Já voltamos para assistir Fale, Não Se Cale, um documentário sobre e para mulheres. Reportagem produzida durante o módulo Correspondentes da Cidadania do projeto Repórter do Futuro. O trabalho foi realizado por Aline Miranda, Vitória Gabriele e Thiago Ortaet. Vamos assistir? Bora! Eu acho que aqui no Brasil todas as mulheres passam. Na rua, quando as pessoas, os homens, mexem. Tem muito desse negócio aqui no Brasil, né? Eu me sinto violentada quando algum homem te olha de cima e embaixo. Tem muitas piadas sobre mulher, né? No volante, então nem se fala, se está dirigindo, eu já escutei. Vai lavar louça, vai cozinhar, vai pro fogão. Dependendo da piada, se a pessoa fazer piada sobre o seu corpo, a pessoa tem celulite, engordou e a pessoa fica fazendo piada sobre isso, sobre o que ela faz, o que ela fala, isso sim seria uma forma de violência. Já presenciei assédio, já vivi assédio, né? No metrô, no ônibus, esse tipo de coisa que infelizmente acho que é difícil encontrar uma mulher que nunca viveu ou que nunca presenciou. Já passei alguma discriminação, alguma atitude, algum olhar, alguma coisa, pelo preconceito que existe no Brasil, né, em vários lugares, em relação à mulher, ao machismo em cima disto, no trabalho, em qualquer área. É forma de violência. Ninguém tem o direito de encostar no corpo de outra pessoa sem que ela aceite, e bater é violência, não tem outra conversa. Para mim, violência é tudo aquilo que você faz a alguém contra a vontade dela, de uma pessoa para outra, algo ruim. Mostra o contrário de uma coisa de uma calmaria, é uma violação, de caráter, de palavras, algo assim, na sociedade. Geralmente, a violência, né, ela tem diferentes formas de manifestação e espaços de manifestação também. A violência contra a mulher, ela majoritariamente, o que os dados de pesquisa revelam, é que ela majoritariamente se manifesta no ambiente doméstico. Geralmente, o agressor, a pessoa que agride a mulher, é uma pessoa muito próxima. Dificilmente está se manifestando naquela relação só a violência física. Geralmente, nessa relação coexistem diversas formas de manifestação. Isso daí eu acho que quando a gente entra num casamento, numa relação a dois, ou mesmo no trabalho, tem muita chance de acontecer. E vou falar da minha experiência como mulher em casa. Eu sempre corto, eu sempre vamos parar, vamos conversar, eu exponho o meu ponto de vista. Muitas vezes aquela pessoa, aquela mulher, ela não dá essa liberdade. Então acho que é invasivo. O episódio que eu passei é porque a pessoa se sentia melhor que eu
e não acreditava nas minhas convicções, ela acreditava nas dela, e ela tinha que ganhar a discussão, então ela partiu para a violência. Acho que antigamente era tudo muito velado, né? As mulheres tinham muito mais medo do que ainda tem hoje de falar sobre isso. E aí acabavam não denunciando, a gente não tinha tanta lei como tem hoje, as coisas eram mais complicadas. E todos os tipos de agressão, né? Não só agressão física, mas eu acho que talvez a agressão psicológica tenha ficado muito maior, porque tem é mais difícil de provar, né? Então eles acabam usando disso para tentar coagir, para tentar manipular, já que eles não podem fazer o que eles faziam antes. Ela quer dominar a outra, então ela faz de tudo para que aquela outra se sujeite a ela, como se fosse um escravo. Uma relação abusiva é uma relação onde há abuso, como o próprio termo já fala, é uma relação onde há violência, onde há se estabelecem relações que se tornam relações de dominação de um sujeito sobre o outro, né? E que quando há violência não há respeito, quando há violência não há cuidado, quando há violência não há uma relação igualitária entre dois pares, e sim uma relação desigual a ponto, né, de um se tornar objeto inclusive de agressão, né, de posse e de dominação do outro. Eu já tive relacionamento abusivo na minha época da adolescência, não tinha muito quem contar, eu não sabia porque estava passando por aquilo. Mas hoje em dia, né, eu procuraria alguém de confiança, familiares, amigos, e também buscaria ajuda de um profissional como um psicólogo, terapeuta. Eu estive já num relacionamento abusivo e eu saí dele. Eu disse que eu não queria mais e aí eu saí. E nunca permiti isso. Eu não gosto nem essa fala verbal de ficar em cima, te trata como uma propriedade da pessoa, não gosto. E nem essas brincadeirinhas de tapinha. A primeira vez eu já sou curta e grossa, eu já falo que eu não gosto, eu não quero, comigo não. Não romantizar a violência, mas colocar a violência no lugar onde ela precisa estar, que é violência. Então, essa coisa de desqualificar a pessoa, você é burra, você é isso não é bonitinho, isso não é o jeitinho dele e ele em algum momento vai mudar. Não, isso não é, isso é violência, né? E que isso precisa ser tratado como é. Eu denunciaria, com certeza, na Delegacia das Mulheres, para ter uma medida até então. Eu iria denunciar, com certeza. Procurar ajuda e sair o mais rápido possível desse relacionamento abusivo. Eu iria para a Delegacia da Mulher. Eu já fiz isso uma vez. O que eu acho ruim é que pelo menos naquela época, eram tudo muito longe. Não sei hoje se existem mais delegacias e mais lugares para fazer esses exames. Eu acredito que seria muito importante ter mais locais. Isso vai depender muito de mulher para mulher. Não é uma receita pronta. Porque às vezes as pessoas falam assim, tem que ir para a delegacia. Mas às vezes essa mulher não está pronta para ir para a delegacia. E aí a delegacia não se torna naquele momento um atendimento efetivo para ela. Às vezes ela vai, então é melhor você ir para o hospital. Mas às vezes o hospital não vai ser o ideal. Mas existem situações em que há um flagrante, por exemplo, e ela precisa ir para a delegacia primeiro. Então, a receita do bolo ela não existe, mas o ideal é que ela vá para o serviço especializado, seja acolhida, seja escutada na sua demanda, e o serviço consiga criar com ela um repertório para que ela consiga ser fortalecida para ir para a delegacia, para ir para um hospital
se for o caso de uma violência sexual, para ir, enfim, para procurar os outros organismos, né? A defensoria. Então, o ideal sempre é que ela vá primeiro para o serviço especializado. Esse no mundo ideal. A coordenação hoje faz a supervisão de 16 equipamentos de atendimento especializado a mulheres da Secretaria de Direitos Humanos. São os centros de referência da mulher, centros de cidadania da mulher, a unidade móvel de atendimento, a Casa da Mulher Brasileira, os postos de atendimento avançados espalhados aí no metrô e nos terminais de ônibus. Eu acho que a mulher, ela se fecha em si, ela se sente objeto, ela se desvaloriza. A gente percebe com algumas colegas, uma em especial que eu já tive, ela acha que ela não vale nada. É horrível isso, ela se sente sozinha, incompetente, é muito complicado. Eu acho que ela se retrai, né? Ela esconde por medo de expor o relacionamento, a pessoa oposta e seja acredito que seja uma pessoa amedrontosa, né? Com medo de tomar certas atitudes, e porque muitas vezes depende, se for um relacionamento abusivo de casal, de pessoas, depende daquela pessoa. Então vai levando, eu acho que é isso. Olha, geralmente são pessoas que dependem financeiramente de outras, então elas acabam se sujeitando a ter esse tipo de relacionamento, porque às vezes elas não conseguem trabalhar, elas não têm a sua renda financeira e dependem de outras pessoas. Principalmente quando a mulher é casada, ela não quer separar do esposo, muitas vezes por conta dos filhos, da família que ela constituiu, e muitas vezes ela acha que ele vai mudar, porque ele fala, eu vou mudar, e ela quer acreditar nisso, né? Acredita que ele vai mudar um dia e ela continua no relacionamento abusivo. A violência, ela comete mulheres de todas as classes sociais, né? O que acontece é que a violência, a vulnerabilidade de classe social, ela pode tornar mais complexo, mais difícil, né, o enfrentamento. Né? Uma mulher que muitas vezes tem autonomia financeira, para ela vai ser mais fácil enfrentar uma situação de violência e sair de uma relação abusiva. Mas não significa também que ter autonomia financeira vai garantir que ela consiga enfrentar, né? Porque a violência contra a mulher, ela acontece por questões de gênero, que elas atravessam as questões de classe, elas atravessam as questões étnico-raciais, atravessam a questão geracional, mas é influenciada por ela. Esse padrão, né, dessa mulher, Amélia, dona de casa, que lá vivendo para os filhos e para esse companheiro violento, esse perfil ele caiu um pouco, né? Cada vez mais o perfil de mulheres que sofrem violência é de cada vez mulheres mais jovens. E olha que loucura, né? As mais jovens que acessam mais informação, que são mais descoladas, estão indo para a escola, estão estudando, são as que sofrem mais violência. Será que está acontecendo? Os adolescentes e jovens às vezes não têm aquela maturidade, né? E eles acham que é por amor que a pessoa tá fazendo aquilo. E aí eles continuam no relacionamento abusivo, acham que é normal, que a pessoa ela faz isso porque ama. Então ela continua no relacionamento abusivo. E não conta pra ninguém porque gosta da pessoa e não quer terminar com a pessoa. A primeira grande orientação que a gente sempre dá é: não julgue a dor dessa pessoa. Ouça sem julgamento. E aí o próximo passo é orientar essa pessoa de que procure um serviço especializado, de que vá, até mesmo se ela não conhece a rede de mulheres, um CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social,
procure esses lugares e estes serviços certamente irão encaminhar para os serviços especializados para atendimento. E principalmente se as mulheres muitas vezes nem sabem, nem se dão conta de que estão vivenciando uma situação de violência. Então, assim, é necessário que se fale sobre isso, que se fale em todos os espaços, né? Desde a escola, desde a educação básica. Né? É necessário que as meninas e meninos, né, desde pequenos, entendam, né, o que é uma relação de igualdade, o que é uma relação saudável, o que é um relacionamento saudável, um relacionamento livre de violência, o que é um relacionamento abusivo, o que se deve ser feito, né, quando se está em uma relação abusiva. Então, é tema, sim, deve ser pauta desde a educação básica, deve ser pauta difundida a toda a sociedade. Nossa, muito importante esse documentário, até para outras mulheres identificarem, né? Se estão passando por uma relação abusiva, como a que essas mulheres relataram no documentário, né? É isso aí, debater para conhecer e conhecer para combater. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já comenta aí o que você achou desse trabalho e o que você está achando do programa. A gente vai para o intervalo e na volta a gente fala mais sobre Fale, Não Se Cale, um documentário sobre e para mulheres. Fica com a gente. E aí, estão gostando do Repórter do Futuro? Se quiserem conferir as outras edições, tem tudo no nosso canal do YouTube, youtube.com/Câmara São Paulo. O Repórter do Futuro está de volta, conversando com Aline Miranda, estudante do módulo correspondente da cidadania. Aline, em São Paulo tem alguns equipamentos da Coordenação de Políticas para as Mulheres. Você pode falar um pouco sobre a importância desses equipamentos e o que vocês aprenderam sobre eles? Sim, é muito importante que na cidade existam os equipamentos, né, dessa rede de apoio às mulheres, para que as mulheres saibam aonde elas possam ir, porque tem muitas mulheres que não têm o apoio das famílias, o apoio de amigos, tudo, e elas precisam da rede de apoio para elas saberem como elas podem lidar com as situações de violência. Essa rede de violência de luta contra a violência da mulher, que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, ela conta com casas de acolhimento, com serviços de acolhimento das mulheres, não só das mulheres, mas também de filhos. Então, a mulher que enfrenta um cenário de violência e vai para essas casas, ela é acolhida, pode ser acolhida com os filhos e tal. Mas, além dessas casas de acolhimento, a gente tem também serviços de cidadania. Então, a mulher vai lá e ela entende o que ela está passando, tudo, faz atividades e tal, para que ela se entenda nesse cenário da violência que ela tá passando e para que ela possa enfrentar esses cenários. Então, a gente tem esses equipamentos, tem outros equipamentos, né? Tem o ônibus lilás, né, que fica o serviço na rua, não é uma base fixa, ele fica rodando, então as mulheres têm mais acesso a esses lugares. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esses serviços e foi muito legal conhecer mais sobre eles. Nossa, com certeza. Esse dia eu estava vendo sobre a Casa da Mulher Brasileira, que além de ter, né, esse acolhimento para denúncia e tal, eles têm uma equipe multiprofissional para atender a mulher psicologicamente e tem até brinquedoteca. Eu achei, assim, incrível ter esses espaços, né? E se você pudesse dar um passo a passo, quais os primeiros passos para uma mulher denunciar que está sofrendo violência e um passo a passo também para as pessoas ali da rede de acolhimento ao redor ali para acolher essa vítima? Bom,
quando a gente foi entrevistar as especialistas para o nosso documentário, a gente entrevistou a Ana Cristina, que é a atual coordenadora de políticas para mulheres, que ela é uma das nossas fontes, né? E eu fiz exatamente essa pergunta para ela. E o que a gente faz? Como que a mulher pode... Qual a primeira coisa que a mulher pode fazer se ela se entende num cenário de violência? E ela me respondeu que não existe uma receita pronta. Por quê? Assim, não existe uma receita, vai para a delegacia da mulher. Porque se a gente assistir o documentário, né, a gente vai ver que elas falam assim, que eu perguntei para as entrevistadas, o que você faria se você tivesse um cenário de violência? Elas respondem, eu denunciaria, eu ia lá para a delegacia da mulher, tudo tal. Mas quando eu perguntei para Ana Cristina, que é a coordenadora de políticas para mulheres, ela falou assim, não existe uma receita de bolo. Por quê? Porque algumas mulheres estão em determinada situação de violência e ela vai precisar ir para a delegacia. Outras ainda não se entendem nessa situação, então elas vão precisar ir para outro espaço. Outras decidem denunciar, mas depois perdem a coragem e tal. Então, para cada mulher, vai ser um caminho diferente, vai ser uma rota diferente. Mas o aconselhável é que a mulher ela procure um serviço especializado e esse serviço vai direcionar ela, vai analisar caso por caso e vai direcionar ela para onde ela deve seguir para dar esse primeiro pontapé inicial. Aí. Nossa, realmente. São tantas situações específicas, né? Só quando a gente tá passando que a gente sabe como realmente é se sentir nesse lugar, né? A gente adorou essa conversa, documentário. Muito obrigada pela participação aqui hoje, mas o nosso tempo ele tá acabando. Muito obrigada. Muito obrigado e muito obrigado a você que nos acompanha até aqui. Nas próximas edições do Repórter do Futuro, a gente vai conferir outras produções de jovens jornalistas. Não esqueça de se inscrever no canal da Câmara no YouTube. O QR Code está aparecendo aqui na tela. Segue também as redes sociais da Oboré e do Projeto Repórter do Futuro. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade.